gente! Que alegria, estamos juntos mais uma vez. Estou tendo a oportunidade de levar a você o programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Sabe, quando a gente para pensar na maneira de agir de Jesus, é coisa da gente ficar impressionado com a simplicidade dele em levar assuntos tão importantes, até mesmo complexos, para ensinar, para tratar com a nossa vida. Eu fico assim maravilhado quando penso em Jesus andando com os discípulos, né? Porque Jesus estava o tempo todo andando. Coisa difícil era encontrar Jesus parado. Aliás, apenas abrindo um parêntese aqui, quando a gente lê na Bíblia, e Jesus estando em Jerusalém foi para a Galileia, a gente olha isso assim, achando que era uma coisa simples. Isso era uma viagem que durava dias. Quando a gente está lá em Israel e fazendo esse percurso todo de ônibus, aí é que a gente dá valor realmente a essas caminhadas de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, né, e o anjo deu o recado aos discípulos, diga a eles que eu me encontrarei com eles lá na Galileia. Meu Deus, eles tinham que sair praticamente ali do sul onde eles estavam e atravessar quase que todo Israel para chegar lá na Galileia, para poder ter esse encontro, né? Então, e nessas viagens, Jesus ia, na verdade, contando histórias. Ele ia olhando, por exemplo, para um lírio e ele falava com as pessoas, olha, nem Salomão conseguiu se vestir tão belamente, ficar tão bonito como aquele lírio que está ali. Num outro momento, Jesus passava e olhava para uma figueira e usava aquela figueira como exemplo. Olha, vocês perceberam? Eu já passei aqui, tentei encontrar um fruto nessa figueira e não consegui. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, olha, quando eu procurar fruto em vocês, que eu encontre, viu? Eu quero encontrar alguma coisa em vocês. E Jesus ia contando as histórias, ia falando daquilo que ele estava vendo, fazendo de tudo para ser entendido, para ser compreendido. Acredite que essa é uma das propostas do nosso programa. Aliás, eu diria que essa é uma das propostas da nossa igreja. Procurar levar a palavra de Deus para você de tal forma que você realmente entenda. Às vezes algumas pessoas chegam comigo e falam assim, pastor, eu admiro a maneira de você pregar porque você é simples. Só que algumas pessoas dizem isso como se aquilo fosse uma opção minha, sabe? Eu acho que imaginam assim, não, se ele quiser, ele vai trazer uma mensagem teológica profunda. Não, eu não sei. Eu não saberia pregar de outra forma. Eu entendo as coisas de Deus para a minha vida de forma simples. E de forma simples é que eu pretendo passar também para as pessoas que estão à minha volta, sabe? Eu não sei porquê, ou talvez saiba, ultimamente eu ando repetindo muito isso, que Jesus é simples, a maneira dele lidar com a gente também é simples. Pessoal, vamos deixar de ser complicado, vamos entender as coisas de Deus de forma mais simples. E hoje, no programa Pense e Repense de hoje, nós vamos falar sobre contação de história. E convidamos para isso a Ana Cristina. A Ana Cristina é pedagoga com habilitação em educação infantil, pós-graduada em metodologia do ensino superior, trabalhou em sala de aula durante 16 anos. Isso não é brinquedo não, viu? Apesar de ser jovem. É também atriz, isso aqui eu quero falar com gosto, palhaça e contadora de história há 13 anos. Além de ser uma das missionárias da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ana, prazer ter você aqui, viu? Prazer. Seja bem-vindo ao programa Pense e Repense. E eu quero começar logo com isso daqui, contação de história. Eu acho que até a forma de falar a respeito disso já fica diferente no nome, contação. Exatamente. Parece que soa gostoso, parece que leva a gente a um tempo, né? A um tempo muito bom da vida da gente. Fala um pouquinho disso, contação de história, o que é? Exatamente. A contação de história, se a gente for prestar atenção, como o senhor acabou de falar, né? O Jesus já falava, já contava as histórias. Sim. E quando a gente vai olhando para a nossa história, lá na antiguidade, nos primórdios, já se contavam histórias a partir dos desenhos, né? Então, na pré-história,
as histórias eram contadas através de desenhos para que pudessem ser marcados, né, o que estava acontecendo, né, a respeito de caça, a respeito da convivência. E isso é quem traduz hoje para a gente, para o nosso dia a dia, o que acontecia antigamente. E ao longo do tempo, a contação de história ela tem sido usada para diversão, ela tem sido usada para que a gente possa ensinar alguma coisa, como Jesus fazia. Ela também pode ser utilizada para que a gente possa transformar alguma coisa. E a gente conta histórias, principalmente aqui na igreja, para que seja mais fácil a compreensão das crianças saberem sobre valores, né, a respeito de valores, a respeito do que é necessário realmente ser feito nos dias de hoje e para que elas possam conhecer um pouco mais da história de Jesus e de todas as histórias que estão na Bíblia. Certo. Antes da gente entrar nesse conteúdo aí que é vasto, falando sobre a contação de história propriamente dita, eu disse que ia falar com gosto isso, porque eu acho muito legal você poder falar assim, eu sou palhaça. Porque geralmente isso é sempre tão usado de uma forma pejorativa, como se estivesse querendo ofender alguém, né? E aqui isso entra no seu currículo, além de você ser uma professora, além de você ser uma contadora de história, você é atriz e aí você é uma palhaça. O que você acha disso? Como é que soa para você falar que você é uma palhaça? Na verdade, a palhaçaria entrou na minha vida num momento muito legal. O que? Palhaçaria. A palhaçaria. Isso. Ela entrou na minha vida num momento muito legal, que eu estava me descobrindo também como contadora de histórias. Sim. Né? E para mim é uma honra ser palhaço, porque a partir da minha palhaçaria eu consigo não só alegrar as crianças, mas trazer também para o nosso dia a dia um pouco mais de leveza. Interessante. E isso você faz também em escolas públicas. Qual já foi o seu trabalho com contação de história? Porque hoje você está fazendo isso também na igreja, né? Isso. Mas eu queria saber um pouquinho lá de fora. Como é que isso acontece lá fora hoje? Ela iniciou, tanto a contação de história como a palhaçaria iniciaram a partir da sala de aula. Certo. E depois da sala de aula... Etária? Eu trabalhava com educação infantil, de 2 a 5 anos. E aí eu me vi palhaça, me vi contadora de história, me vi atriz dentro da sala de aula. E alguém, né, me viu de fora e disse, olha, dá para você investir nisso. E aí foi quando eu comecei realmente a procurar cursos, né, a procurar uma formação. Encontrei um grande amigo que me acompanha na palhaçaria, principalmente na contação de história, ele é ator também, e foi me dando dicas de como buscar cursos e tudo mais. E quando eu me vi, assim, de repente, eu já estava nas animações de festa, contando histórias em festas infantis, eu estava sendo chamada para montar espetáculos, né, e alguns espetáculos foram feitos em escolas, outros espetáculos na própria rua, em praças. Tem um local muito interessante. Uma vez a gente foi fazer um trabalho de palhaçaria em Buquim, numa estação de trem abandonada. Então as crianças sentaram lá e a gente foi e apresentou o nosso espetáculo, né, como palhaços. E assim foi. De repente eu estava na rua, estava nas escolas, né, estava tanto escolas particulares quanto escolas públicas e aqui na igreja. Ana, parece que as coisas mais importantes da vida da gente, elas acontecem de uma forma sem tanto planejamento. Isso volta novamente àquilo que eu dizia sobre a simplicidade das coisas na vida, né? E pela maneira que você fala, parece... Sabe o que eu percebo? Vamos supor, essa questão de ser uma palhaça, de ser uma atriz, de ser uma contadora de história, não é algo que, na verdade, você buscou. Parece que essas coisas é que encontram a gente, né? Exatamente. Então, a impressão que dá é que você foi encontrada pela palhaçaria, foi encontrada por esse trabalho da contação de história, e aí você se vê toda inserida, toda envolvida, comprometida com isso, e eu já percebi também repassando isso para outras pessoas, né? E assim, na verdade, eu vim buscar todas essas coisas para agregar o meu trabalho como professora. Ah, tá, que legal. E eu pensava o seguinte, que como professora, se eu trouxesse isso para a sala de aula, as crianças elas aprenderiam muito mais fácil o conteúdo que estava sendo
proposto para elas. E aí foi nessa brincadeira e nessa simplicidade com as crianças que aconteceu. Agora, voltando agora e falando da igreja, eu acho que a Bíblia Sagrada deve ser assim um prato cheio para quem faz esse tipo de trabalho, né? Exatamente. Na minha vida, né, ensinando a outras pessoas a contarem histórias, eu digo para elas que um dos fatores principais para se contar uma boa história é ter uma boa história. E no nosso caso aqui, nós temos muitas boas histórias. Verdade. Então, é meio caminho andado já. E os valores vão sendo passados. Exatamente. Que bênção. Olha, eu estou sendo informado que parece que a gente vai ter um outro entrevistado, acho que vai ser a primeira vez no programa, na história do nosso programa aqui, que eu entrevisto duas personagens, duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, eu volto já. Então, gente, como eu dizia, agora há pouco, na verdade hoje nós temos também um outro entrevistado e eu já vou logo falar com ele, tá? Você que é o Zeca, é? Olá, bom dia. Sou eu mesmo que sou o Zeca. Eu fiquei sabendo que parece que você não gosta muito de falar, você é um pouco tímido, é calado, é verdade isso? Eu? Calado? Quem foi que contou isso? Me disseram aí que você não é muito bom de conversa, não. Diz que você gosta de ficar mais calado, tímido, no seu canto, é verdade isso? Oh, eu acho que quem contou isso não me conhece, porque na verdade eu adoro conversar, eu conto histórias. Olha, na verdade assim, às vezes eu fico tímido também. Agora, me disseram também, Zeca, não sei se é verdade, né? Porque isso daí já erraram, me falaram que você não gosta de falar e você disse que gosta, mas me disseram também que você não gosta de criança, é verdade isso? Quem foi que falou uma Andam coisa dizendo dessa? por aí, é o que andam falando. Não. As crianças são melhores amigas de todas as pessoas. Afinal de contas, eu também sou criança, né? É. Você tem quantos anos, Zeca? Olha, eu sou uma criança que eu não conto muito a minha idade. Ah, eu já imaginava isso, já imaginava. E que tipo de histórias que você gosta de contar? Olha, eu conto muitas histórias legais, assim, mas eu gosto de contar todas as histórias, na verdade. Eu gosto de contar histórias de meninos que são obedientes, eu gosto de contar histórias também de meninos e de meninas que gostam muito de Jesus, eu gosto de contar histórias que a gente possa ficar feliz, eu gosto de contar histórias e eu vou contando histórias e assim eu vou contando. E me diga uma coisa, você conhece uma moça chamada Ana? Hein? Eu conheço. É sua amiga? Aham. E ela participa com você também das contações de história? Ela participa, ela que me ajuda. Às vezes, ela me conta as histórias e eu fico ouvindo para depois contar para as crianças. Ô Zeca, você poderia contar uma historiazinha pra gente, principalmente para aquelas crianças que estão nos assistindo agora? Posso, mas você quer uma história grande ou uma história pequenininha? Eu gostaria que fosse uma história grande, mas como o tempo da gente aqui, coisa de adulto, sabe? O tempo da gente aqui não permite a gente ir muito longe, então vai ter que ser uma história curta. Então tá bom. Então eu vou contar uma história de um menino que é amigo meu, o Benjamin. E Benjamin, ele gostava muito de Jesus e ele gostava de todas as histórias de Jesus. E um dia ele cismou que queria dar um presente para Jesus. Aí ele saiu procurando e ele foi, sabe aonde? Ele foi lá onde vendia relógio. E aí o moço disse assim, ó, escute o tic-tac do relógio. Quando ele escutou o tic-tac do relógio, ele disse, oba, vou levar um relógio. Aí o moço disse, não, você pode dar o seu tempo para Jesus. Ah, tempo para Jesus eu não quero não, eu quero dar uma coisa que caiba dentro de uma caixa bem linda. Aí eu fui até, ele foi lá, sabe onde, na sapataria. E aí o moço disse que era para dar os pés para Jesus.
E ele ficou assim, pensando, ele é maluco. Aí ele foi também, sabe aonde? Ele foi lá no dentista. E aí o dentista disse para ele, que era o tio dele, que ele precisava dar a boca dele para Jesus. E ele saiu e aí disseram que precisava dar a mão, que precisava dar os olhos, e ele não entendeu nada. Chegou em casa chorando, chorando, assim, ó. E aí a mãe dele disse, mas meu filho, Jesus já deu a vida por você. Aí foi que ele lembrou, agora eu entendi, mamãe, eu preciso dar o meu tempo, os meus braços, a minha boca, os meus pés, toda a minha vida para Jesus. Então, ele escreveu uma carta assim, Jesus, eu te amo e eu me entrego completamente a você. Um presente do seu amigo Benjamin. E aí ele fechou, e aí eu acho que Jesus ficou feliz com o presente dele, porque Com certeza. eu também ficaria. Verdade, verdade. Que história bonita, Zeca. Ó, olha para ali que tem um punhado de criança olhando para você agora. Manda um recado para eles. Gente, ó, eu vou dizer para vocês uma coisa bem legal e importante. É bom que vocês escutem as histórias, mas é muito melhor que vocês obedeçam ao papai, à mamãe, assim como eu também obedeço à tia Ana. E aí vocês vão ser muito felizes e precisam também ser muito amigo de Jesus, porque eu adoro Jesus. Gente, tchau, tá? Que legal. Ô, Zeca, você sabe orar? Eu sei. É? Então faça uma oração. Pelas crianças que estão nos assistindo agora e pelos adultos também. Aliás, eu também quero receber essa oração. Tá bom. Então eu vou orar. E se tiver alguma criança aí, ó, e fique bem atenta, tá? Olha, vamos orar juntos. Vamos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida e eu quero te dizer também que o Senhor possa proteger todas as nossas crianças, que o Senhor cuide do nosso Brasil, que o Senhor cuide dos nossos corações e que a gente possa estar sempre feliz e te seguindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Tia Ana, quem quiser conhecer o Zeca, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, na igreja, no horário dos cultos, esse trabalho acontece simultaneamente, não é? Exatamente. Para as crianças. Não só eu conto história para as crianças, como tem muitos voluntários que também estão lá, contando histórias, estão cantando, brincando, né? E sempre com o propósito de levar a palavra de Deus ao coração dessas crianças. Amém. Então eu quero aproveitar e lembrar todos que estão nos assistindo que vocês podem conhecer o Zeca, conhecer a tia Ana, conhecer o trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular com as crianças, que acontece exatamente durante os nossos cultos, principalmente os cultos de quinta e de domingo, já que o culto de terça-feira é um trabalho mais rápido e voltado para a oração. Mas às quintas-feiras nós temos culto às 9 da manhã, às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Aos domingos, 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 7h30 da noite. Então, nesses horários, você pode vir com seus filhos, deixa os seus filhos nas salinhas, como nós chamamos, onde elas estarão também ouvindo a palavra de Deus de uma forma que elas, obviamente, podem compreender, e os pais estão lá na nave do templo, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a bênção para suas vidas, até para que sejam verdadeiros educadores para os seus filhos, abençoadores, provedores dos seus filhos, não é? Então, eu quero agradecer a sua presença, que Deus continue abençoando o seu trabalho. Entendo isso realmente como um dom. Lidar com criança é um grande desafio, mas Deus tem te capacitado para isso, tá? Amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado a você e obrigado também a você, Zeca, por ter vindo aqui no nosso programa, tá? Tchau. Beijão para você também. Tchau. Tchau. Então, gente, eu volto já porque eu ainda quero falar um pouquinho mais da palavra de Deus com você. Nossa, gente, é o tipo de conversa que a gente não tem vontade de parar, né?
eu estava pensando aqui. No momento que eu estava conversando com o Zeca, para mim era realmente como se a tia Ana não estivesse aqui, como se eu estivesse só conversando com ele mesmo. Eu fico imaginando se a gente que é adulto se envolve dessa forma, imagine a criança, né? Imagine a criança. Sabe, a palavra de Deus, ela diz assim, o próprio Jesus dizendo, né? Deixe vir a mim as criancinhas. Porque ele estava conversando com os discípulos e de repente as crianças começaram a se achegar a ele. E os discípulos tentaram impedir, achando que elas iriam atrapalhar Jesus. Foi quando ele disse, deixe que elas venham a mim. E eu fico pensando que todos nós, eu sei que a frase pode até parecer piegas, mas é uma verdade. Todos nós temos uma criança dentro de nós. E às vezes é importante que essa criança resolva certos problemas da nossa vida. E ao dizer isso, de novo, eu apelo a você para o pensamento sobre a simplicidade das coisas. A criança é simples. Eu nunca me esqueço que, certa ocasião, eu fui convidado para dar uma palavra numa reunião que estaria acontecendo e o espaço que estava sendo usado era o Tribunal de Justiça. Então, o próprio ambiente, ainda que ele fosse preparado naquele momento para um momento mais descontraído, mas eu percebia que as pessoas ficavam tensas sobre o lugar onde pode estar, a maneira de se comportar, por ser um local de tamanha importância e autoridade. Mas tinha uma criança, que essa criança ela subia, ela ia para a cadeira onde ficam só as pessoas lá de autoridade, e ela escorregava, e ela brincava, e ela corria para um lado e para o outro. E eu fiquei olhando aquilo e pensando, essa criança não está nem aí se esse lugar onde ela está é um lugar de extrema importância, de autoridade ou não. Para ela, o que importa é ser feliz, é brincar. Poxa, como seria bom se a gente conseguisse viver a vida com a leveza de uma criança. Pense nisso, reflita. Será que a gente tem hora que não precisa ser um pouquinho mais criança? Não lhe chamando a uma irresponsabilidade, mas lhe chamando a uma leveza maior de vida. O Zeca já orou, mas eu vou orar novamente, encerrando o nosso programa. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo tão especial e precioso que o Senhor nos permitiu viver e experimentar no dia de hoje. Continue derramando tua bênção e tua graça sobre a vida de todas as pessoas que estão neste momento me acompanhando nessa oração. Que a criança que vive dentro de cada uma delas possa muitas vezes ser a responsável pela solução de certos problemas, porque essa criança talvez resolva muito mais facilmente esse problema do que o próprio adulto. Nos abençoe nisso, nos dê esse entendimento e esse discernimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Tchau.